E a partir de agora, aqui em nosso programa, vamos falar de amizade, arte e reencontros. Estamos recebendo duas grandes mulheres maravilhosas que eu estou aqui, assim, honrada, feliz em receber vocês e emocionada. Thelma Foster, artista plástica, minha amiga. Estou muito feliz em te receber aqui. Amiga, também. Marcela Lopes, também minha amiga e agora uma artista plástica fantástica, que nos orgulha muito em ter você e ter essa proximidade com você. Eu também estou muito feliz de te receber aqui para você contar um pouquinho dessa sua trajetória, dessa sua sensibilidade, dos seus projetos, viu? Muito obrigada. Ai, Elga, eu que te agradeço. Eu fico aqui muito feliz e honrada de estarmos aqui juntas nesse reencontro, né? Reencontro. E eu faço parte, viu, minha gente, desse reencontro. Nós somos amigas de longa data, desde pequena, temos uma história muito maravilhosa, porque eu acredito que quando você mantém esse sentimento, algo tão positivo dentro do seu coração, é que realmente foi algo que marcou e que nos fez evoluir nessa vida, né? Então eu tenho, é mais ou menos isso que eu sinto por vocês, viu? Coisa hoje é um rara dia hoje. Especial. Oi? Coisa rara, viu? Coisa rara, é verdade, é verdade. Infelizmente, Infelizmente, hoje reina um pouco da superficialidade, né? Infelizmente, eu acredito que nós três como mães, né, temos aí essa função de tentar fazer os nossos filhos criar conexões positivas e duradouras e verdadeiras. Mas olha, vocês são demais, o estúdio está diferente, está muito lindo, traz uma energia diferente, porque arte é sentimento, é expressão, né, Thelma? Isso mesmo. Tanto que eu acredito muito nisso. Eu acredito que a arte, ela serve, independente, não só na pintura, a música, ela serve para trazer sentimentos. Então, é isso que eu tento passar nas minhas telas. Eu quero que as pessoas olhem, elas sintam uma esperança. Eu amo, floresça além dos olhos, cresça, ame-se além dos olhos. Então, porque é isso que eu quero que a pessoa olhe e ela sinta aquela esperança, aquele desejo de continuar, vontade. Por isso que eu assino além dos olhos. Pois é, inclusive eu quero saber em detalhes sobre essa assinatura, mas para você, Marcela, a arte dentro de você é o quê? A arte, eu acho que ela vem, ela é natural em todo ser humano. Picasso já dizia, todo mundo nasce artista, difícil é continuar sê-lo depois que a gente... É verdade isso? É verdade. Você pode observar no seu filhote. Sério? Todos se expressam, né? A arte é a expressão. Então, todo mundo nasce de uma forma de expressão. E você tem que descobrir qual que é a sua linguagem, né? Então, no meu caso também, assim como o da Thelma, é a linguagem visual. Então, a gente se comunica dessa forma, né? Então, e a expressão, né? Então, assim, eu sinto que a gente tem um propósito. E se você tem aquele talento, aquele dom, aquilo que você gosta de fazer, se está dentro do seu coração, é porque Deus plantou essa sementinha. Então, você tem que deixar florescer. Sim, é uma coisa que você precisa entregar para o mundo, né? Entregar para o mundo, né? Gente, olha que maravilhoso e tudo isso. E algo que me chamou a atenção, que você falou que todo mundo nasce artista. Né? Então, isso, a gente acaba tendo isso meio que abafado. Exatamente. No decorrer da nossa vida? No decorrer da vida, o que acontece? A gente vai minando a nossa capacidade de expressão. Distrações, eu acho. Distrações. Críticas também atrapalham. Críticas? Assim, eu entendo. Quando você começa a se expressar. A criança vai e faz aquele rabisquinho. Aí alguém vem falar assim, o que você fez? Aí eu fiz uma borboleta. Não parece uma borboleta, não é uma borboleta. É traumatizante isso, né? No livro Pequeno Príncipe, ele desenha o que todo mundo enxerga, um chapéu. E na verdade, que ele engole, acho que um elefante. É uma cobra que engole um elefante. E aí ele fica muito bravo, porque para todo mundo que ele mostra o desenho, fala assim, você desenhou um chapéu? Aí ele fala assim, os adultos não conseguem enxergar. E é justamente isso, que a criança, ela nasce com aquela... Ela nasce cantando, ela nasce dançando, ela nasce desenhando. Mas aí as pessoas começam a falar assim, você não dança bem, você não sabe cantar, você não...
E isso aí vai atrapalhando, né? Entendi. Então vai incentivando, vai deixando fazer. Sufocando, né? Esses talentos que vêm com a gente. Você vê o cuidado, o que também a falta de conhecimento, né? Dos pais e também uma proteção que você deve ter. Fala, meu filho, não se apegue a esse tipo de crítica. Você precisa incentivar, né? Continue. Porque na realidade é terapêutico, né? Exatamente. É terapêutico você se expressar, colocar para fora. E às vezes a pessoa não consegue colocar isso para fora em palavras, né? Sim, então olha é só. dali que vem a arte, né? Então, assim, existe até a arte terapia mesmo, né? Para pessoas que têm transtornos mentais e tudo mais, né? Também é um ramo da arte muito bonito, né? Tem um propósito muito lindo. Mas a arte pode ser terapêutica até para nós, que estamos aí no dia a dia trabalhando, lidando, casa e serviço e marido e tudo mais. A gente tem que encontrar, né, uma válvula de escape. E a arte é fantástica. Eu acredito que você se sente leve, né? Da cada obra, é isso? A cada obra. É um filho que você... Sério mesmo? Você põe pro mundo. Exatamente. Assim, geralmente assim, o tempo de produção varia muito, né? Varia muito, né? Assim, se eu pego para fazer um retrato, por exemplo, são 3 meses, pelo menos, ali, dedicada no retrato, até que ele fique exatamente da forma como eu gostaria. Mas existem obras que nascem, assim, num dia. Então, ela começou e já está pronta, né? O mundo já pode recebê-la. Então, isso depende muito do projeto. Do artista também, né? Agora, falando do artista, você falou que assina as suas obras além dos olhos. Isso. Como aconteceu tudo isso? O que isso representa? Conta em detalhes. Bom, quando o meu filho nasceu, eu até na gravidez ainda pintei. Eu estava numa época que eu estava pintando bastante, estava morando em São José do Rio Preto. Então, ainda pintei, né, grávida dele. E aí, na maternidade, eu esqueci que eu pintava. Nossa. Esqueci, não pintei mais, não mexi mais com pintura. E ele escutava eu falando isso. Desde que eu tive Joaquim, eu nunca mais pintei. Eu acho que isso incomodava ele. Sim. E ele começou a me cobrar. Ele falou, mãe, volta a pintar. Mãe, qual que é o seu sonho? Olha, que quais são os seus desejos? Ele virava pra mim e falava assim, gente, que maturidade E eu parava assim e falava assim, meu Deus, qual que é o meu sonho? Sério que ele começou a te provocar? E eu comecei a... buscar isso dentro eu falei de você. Assim, gente, meu filho está sentindo falta que eu tenha isso daí, né? Sim. E aí com esse incentivo dele e com... Aí estava lá na Chapada, tem uma parede branca lá e não tinha como pôr um papel de parede na Chapada mofa, né? Não ia dar muita certo. Umidade, né? Aí eu olhei assim, eu falei assim, quer saber, eu vou pintar essa parede. Olha só. E aí com esse pintar a parede, eu fiz aquelas pinturas bem que estão na moda de parede mesmo, tal. Escrevi uma frase, né? Escrevi lá, eu vejo flores em você. E seria o quarto da minha filha, né? E com esse, eu vejo flores em você, aí as pessoas viravam e falavam assim, o que significa esse eu vejo flores em você? Eu falei assim, é além do que está vendo, é além dos olhos. É o florescer além dos olhos, é o desejo, é o sentimento, é o amor, né? Então, eu acredito que é isso, que a vida, assim, que a gente, por exemplo, quando você planta uma sementinha lá, ela está embaixo da terra. Então, Deus manda o sol, manda a água no tempo certo, na hora certa, para aquela sementinha florescer. E a nossa vida é isso, é as sementinhas que estão lá dentro da gente, escondidinha ali, mas que elas vão crescendo, elas vão dando frutos. Olha que percepção, né? Esse que é o meu além dos olhos. Isso traz esperança mesmo. É isso que eu quero. Então, bom olhar para a vida com esperança. Com esperança. Eu gosto de passar sentimentos bons. Se eu não estiver legal, eu não... Esse tempo atrás eu pintei um quadro, no dia que eu não estava muito legal, eu olhei para a cara do menininho e falei assim, mas ele ficou tristinho, né? Eu não gostei dele. Não, isso acontece com você também, Marcela? Às vezes Acontece. você começa uma obra e fala, não é bem isso aqui. Eu acho que ela ainda não está pronta para nascer. Para ninguém ver. Branco por cima de tudo. Vamos E já começar. mudou, começou sendo algo que se transformou durante o processo de criação? Obras já, várias, né? Que a gente começa e ela não
parece que não vai, sabe? Assim, você começa ela com um sentimento e parece que aquilo se resolve antes da obra acabar. Mas a obra, assim, visualmente não ficou boa. Entendi. Então ela serviu muitas vezes só para uma terapia. Olha né? só. Alguma coisa que se é um resolveu, exercício é um exercício mesmo, diário. Olha, acredito que vocês duas têm uma história parecida, pintam já há muito tempo. A Thelminha é de família, né? É a sua, minha mãe. uma artista plástica espetacular, a Elma. Isso Nossa, mesmo. inclusive vamos aproveitar, Dar um né? beijo Para pra minha ressaltar mãe. beijo. Fez parte da minha vida, faz parte, né? Na realidade, às vezes a vida da gente toma rumos diferentes e as atividades fazem a gente ter uma dedicação que a gente não consiga compartilhar muitas vezes, mas moram no meu coração. Tia Beth também. É, nossa família. É a sua mãe que te trouxe, Foi. que te apresentou a arte. Isso, ela que sempre incentivou. Então, e Desde é o que pequenininha. Desde pequenininha, assim. A minha mãe tinha um ateliê de pintura, né? Sim. Então, a minha infância, adolescência, juventude é pintando no ateliê, ouvindo as conversas das alunas. As alunas esqueciam que eu estava ali no cantinho, falavam Só coisas que eu não deveria ouvir. atenção. E ali eu ficava pintando, assim. Ela, até hoje, tudo que eu pinto, eu tiro uma foto E mando manda pra para ela. ela. Eu falo, mãe, o que você acha? Estou fazendo tal coisa. Aí ela olha e fala assim, põe mais sombra ali. Ela dá as dicas, assim. E nesse tirar a foto e olhar, eu já olho e falo assim, tem um, algo que eu não tô tem um defeitinho aqui, vamos... É bem assim mesmo, né? Na hora que você consegue olhar mesmo, daí você Aí tem... você olha de longe, né? Parece que você está enxergando com outros olhos. É verdade. Olha só. Aí nessa eu vou mandando para ela. Sim, e pra você? Aconteceu desde pequena, na adolescência? Foi na adolescência. A minha mãe também pintava, mas ela frequentava, não sei qual ateliê, na verdade, que ela frequentava. Mas aí minha tia também, as duas pintavam em casa e tal. Até que chegou uma professora de pintura em Cuiabá, a professora Fátima Serhagen. E aí a minha tia falou assim, Marcela, você não quer ir na adolescência? Fui, aprendi 1001 técnicas, desde a porcelana, pinta parede, reforma móveis, e pinta tela, grafite, giz pastel, tudo. A gente aprendeu tudo lá com a Fátima. E aí passou-se o tempo, eu me formei, casei, a Fátima foi embora, a gente perdeu essa referência, parei de pintar e foi-se longos anos até que eu engravidei. Em casa, assim, quando eu casei, já não tinha muito espaço, né? Então, assim, não cabia. Mas eu sempre fazia assim, uma coisinha ou outra, um artesanato, sempre gostei de estar fazendo, né? Mas quando veio a pandemia, eu fiz um curso de pintura com uma professora canadense. E aí foi, assim, um despertar de novas cores na minha vida. E aí nisso eu já tinha o Robertinho, então assim, ao contrário da Thelma, eu incluí o Robertinho nesse processo, sabe? Ele participou de exposições comigo, fez um pouco de... Que maravilha! Ele é associado, é o mais novinho da Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso. Olha, que espetacular! E aí ele vira e mexe, ele tá comigo em alguma exposição, e ele adora, né? A gente passa um tema, ele já começa a pensar, e ele é super criativo, eu adoro isso. E a minha filha, E esse momento, eu acredito, da vida, que já são mães, né? E eu acredito que agora, isso aconteceu recentemente na minha vida, né? Que foi uma bênção de Deus, um presente na minha vida, porque você experimenta novos sentimentos. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando e vocês trabalham com sentimentos, né? Então, essa fase de já ser mãe, já estar mais madura, é diferente para a arte? Ah, com certeza, pelo menos para mim, né? O meu ponto de vista de arte, do que eu tinha antes para o que eu tenho hoje, ele é mais sensível, ele é mais sublime. Eu tenho, inclusive, trabalhado um pouco o abstrato, porque eu acho que o sentimento, muitas vezes, a gente não consegue enxergar, né, em formas. Então, eu tenho, né, buscado entender o que é a compaixão, como que a gente transforma isso em arte, né? Eu tenho estudado muito sobre a água, o ciclo da água, que nós sempre fomos água. Você sabia que toda a água que existe no mundo sempre existiu? É a mesma quantidade de água que sempre existiu? Olha só! Quando eu li isso recentemente no artigo científico, isso assim... Eu não sabia! Aí muita gente não também sabia não disso. sabia, né? Então, assim... Eu falei, gente, então quer dizer que nós, como somos 70% água e essa água sempre existiu, essa água é cíclica. Então, nós já fomos
mares, nós já fomos florestas, nós já fomos rios. E isso, assim, mexe muito comigo, sabe? Esse ciclo da água, e a gente vai continuar sendo nos nossos descendentes e em tudo mais que existe, né? Acho que é tudo muito profundo, né? E outra também da água, sabe? Que eu achei, assim, incrível. Quando a gente estuda Gênesis, né? Quando tudo era sem forma e vazio, antes do mundo existir, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Então, essa força divina, misteriosa, isso mexe muito comigo, sabe? Então, assim, eu tenho tentado buscar transparecer e expressar isso um pouco em forma de Olha, arte. você falou de pandemia, né? Que aconteceu novamente na sua vida pós-pandemia. Os artistas salvaram o mundo na pandemia. Era o que trazia alegria. Né? A arte de diversas formas. Então, eu tenho muito, assim, dentro de mim, que ser um artista... eu descobri hoje que todo mundo nasce artista, mas que continua, é uma bênção. Né? Você poder trazer aí esses sentimentos, plantar, eu acho, dentro das pessoas. É mais ou menos isso que vocês fazem, né, Thelma? É verdade. Porque as pessoas enxergar o ruim é muito fácil. Né? O ruim tá aí o tempo inteiro. É a queimada, é a maldade, mas mostrar o gostoso, o bonito, a esperança é diferente, é mais difícil. Você tem que lutar para mostrar o legal. Para chamar a atenção, para as pessoas entenderem, legal, eu acredito, porque né? as pessoas veem o que é ruim, está muito fácil de enxergar. Todo lado a gente vê o lado ruim, né? Sim. Então a arte, ela precisa fazer isso, porque assim, tem ao lado da arte também que é de protesto, que as pessoas usam também, né, tanto na música, na pintura, as pessoas usam também para mostrar, olha que coisas horríveis que as pessoas estão fazendo, ou todos os tipos de sentimentos, na verdade, eles afloram. Então, aquilo que você está passando para a tela, que você está passando para a música, é o que você está sentindo, né? Geralmente, as pessoas olham para uma tela, inclusive nós vamos falar de cada uma delas que estão aqui. Você fala, nossa, o que ela estava pensando nesse momento, né? O que tinha dentro dela. Geralmente é isso. Isso mesmo. E eu faço textinhos na minha cabeça sobre... Sério mesmo? Faço, escrevo. No meu celular tem lá textinhos sobre cada tela, sobre cada... Então, assim, é uma forma de você... Por isso que a arte é importante. É um filho mesmo, hein? Porque, eu tô entendendo. Porque aquilo ali que estava de repente você está com uma mágoa, você está com uma tristeza, você está com uma angústia. Eu ponho despertador para eu parar de pintar, porque senão eu esqueço. Nossa! Eu coloco, aparece lá, parar de pintar, parar de pintar, parar de pintar. Você vê o tanto que você se envolve com o processo, né? E esqueço que eu tenho que... Tem criança para buscar na escola. E com você assim também, Marcela? Comigo também. E eu tenho insônias produtivas, eu digo, sabe? Adoro. Assim, eu não gosto de ter insônia, ninguém gosta, né? Mas quando tenho, eu não acho ruim. Você faz um limão, uma limonada. Exatamente, né? Aí é a hora que eu coloco em prática, né? Tudo que eu quero e deixo aflorar, de repente, até com mais sensibilidade, né? Algumas questões que eu estou precisando resolver. Né, que geralmente a insônia ela vem das preocupações, né? Então, dali ele também surgem outras vertentes, né? Você acha alternativas. Acha alternativas. Por isso que eu falo que a arte é terapêutica. Agora eu quero falar de reencontros. Ai, delícia! Reencontros maravilhosos. Quando eu vi vocês duas em um mesmo projeto, acho que foi a Casa Cor? Foi a Casa Cor. Foi a Casa Cor. As duas assim, nossa, arrasando. Ai, que orgulho, são minhas amigas. São minhas amigas. Foi assim um momento especial. E aí ver esse reencontro, né? Porque nós estávamos ali na mesma época, estudando juntas, no mesmo colégio, crescendo, aquele momento lá que é muito marcante, né? Um momento de desafios na nossa vida, adolescência, questionamentos. Então vocês ficaram muito presentes na minha vida e marcados. E de repente eu vejo vocês fazendo o que vocês amam fazer e juntas. Agora vocês vão ter que me contar. Foi lindo, foi um projeto lindo. Eu tinha participado da Casa Cor o ano anterior, e aí quando surgiu o convite para o ano de 2000, eu tinha participado em 2023, e aí em 2024 eu fui convidada para assinar a fachada da Casa Cor.
Então, assim, foi um projeto que uau, eu nem podia acreditar, sabe? Aquele momento. Aquele momento quando você, nossa, cai a ficha, né? Então, eu tive a parceria da Jaqueline Pessoa, uma pessoa fantástica também, que depois um dia você pode trazer ela aqui para a curadora de arte. Então, nós assinamos juntas a fachada e aí a gente tinha que selecionar alguns artistas para fazer elaborar a obra, né? E a Thelma foi uma das primeiras que a gente selecionou. Porque eu já tinha visto, ela já tinha começado a fazer, né? Eu vi esse processo de retomada dela, né? Nas pinturas. Feito do aquário municipal, o aquário municipal. A entrada ali do aquário municipal. Esse novo aqui agora. Isso. Olha, eu fiz um monte de pintura lá. Lá são 7 artistas. 7 artistas. 7 artistas. O meu é o grandão lá da entrada. 2 pilares e 3 paredes. Ficou super instagramável naquele lugar. São 3 paredes e 2 pilares, né? Sim. Então, mas é engraçado, assim, a Marcela apareceu assim na minha vida, encaixando, assim, eu falo que foi um anjinho mandado por Deus, assim, né? Porque em 2023, eu amo a Casa Cor, né, gente? Todo ano eu fico encantada com tudo. O que é a Casa Cor para vocês? Eu adoro, né? E em 2023 eu fui visitar, claro, né? Visitando, eu tinha voltado a pintar, mas estava ali escondidinho, minhas pinturas tudo dentro de casa, né? E eu olhei assim, eu falei, gente, eu falei pra Deus, não falei pra ninguém. Sério? Eu falei só pra Deus. Aí eu olhei assim, falei assim, nossa, eu queria tanto participar da Casa Cor. E a Jaqueline que mandou a mensagem pra mim, né? Não foi? Aí apareceu lá, você foi convidada para participar da Casa Cor. O que é isso? Que é golpe, né? Tudo é golpe. Tudo a gente fica com medo. É tipo de golpe, né? A reunião seria, não foi, no dia que eu cheguei de viagem. Eu estava chegando da praia. E cheguei acho que 6 horas da tarde, 7 horas era a reunião. Meu Senhor. Eu cheguei, corri, liguei o computador e eu não queria falar para ninguém. Eu falei assim, vai que tá uma zebra que não tem nada a ver, né? Entendi. Eu falei assim, deixa eu ficar quieta aqui. Você vê quando a coisa é muito boa, né? Fica assim, ai meu Deus, será que é verdade? Corri, liguei o computador, eu falei assim, peraí, galera, eu tenho que participar de uma reunião aqui agora e depois eu mexo com mala. Vocês. Aí e a água que foi do projeto já estava nas minhas pinturas também. Eu estava trabalhando no aquário municipal. Sim. Meus quadros, eu estava fazendo vários, que estava o Ribeirinhos, eu estava com a exposição Ribeirinhos. Então, a água já estava envolvida ali nos meus projetos e juntou com os projetos da Marcela. Então, foi incrível essa união, assim. Adorei. Né? Coisa divina mesmo. Sim, e daí surgiram vários outros projetos. Sim, e dali temos os projetos. Tem coisa que eu tô sabendo, e a gente tem coisa que não pode contar, sabe? Eu fico indignada com isso. Eu já fico tentando, né? Olha, fala, não spoiler. Daqui uns dias eu já Vocês vão ter que voltar, então. A gente tá feito. Sério, porque foi um reencontro, assim, algo mágico, algo abençoado. Eu acredito também muito no que você falou. A água já estava presente no meu trabalho. Eu acho que o segredo do mundo está em coisas que a gente não consegue ver, né? Nessa energia que a gente emana. Que no tá pedido que você dos fez olhos. dos olhos. O que tá aquilo que estava dentro do seu coração, a sua vontade. Verdade. Acho que o mundo, ele encontra um caminho, né? É verdade. Por isso que a gente precisa ter essa responsabilidade com os nossos pensamentos, o que está dentro do nosso coração, o que a gente realmente quer, né? Cuidado com o que você realmente quer. Deus te ouve. Sim. E da Casa Cor, vocês fizeram mais coisas juntas? Projetos juntos? A gente participou de outras exposições, né? Mais exposições, porque nós duas somos associadas, né? Então a gente tem uma associação, conta um pouquinho dessa parte também. É a Associação dos Artistas de Mato Grosso. Sim. Né? Eu acho ótimo, assim, é uma forma de... positivo. É muito legal, assim, você está em contato com vários artistas, não só de Cuiabá, de Mato Grosso, a sede é em Cáceres. Então, eles estão sempre procurando fazer exposições, abrir portas, e ali é um suporte para os artistas. Entendi. Né? Não só de pintura, tem fotografia também, escultura, vários tipos de arte. Tem, de arte, não só de artista plástico. Entendi. Né?
e é o Bosquet, que é o presidente, assim, então é um trabalho bem legal, assim, então para mim foi muito bom, assim, eu estava voltando, então dali que veio surgindo vários trabalhos, né, que eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os artistas, fui me enturmando, né? Sim, e voltou com tudo mesmo, né? Graças a Deus. Tudo mesmo, que maravilha. E Marcela, você leva a arte, ela está 100% ou você tem outras atividades paralelas? Não, eu sou servidora pública também. Eu sou servidora da Justiça Eleitoral com muito orgulho. Não fala mal da urna eletrônica pra mim, por favor, senão vai dar briga no grupo. Sério mesmo? Dá briga no grupo, não fala, porque eu confio na urna eletrônica. Eu, inclusive, sou da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica e a gente faz diversos trabalhos, né, nessa área e eu gosto muito. Então, eu sou servidora da Justiça Eleitoral já há mais de 15 anos. Nossa, ou tem 15, tempo, por aí, né? E a arte, e a arte vai em paralelo. Olha que maravilha. Vamos falar um pouquinho das obras que vocês trouxeram aqui, Thelma. São as duas maiores aqui, né? Isso. Eu tenho mania de tela grande. Tem mania, sério? Essas não eram as maiores, não. Só que eu pinto Por isso que eu gosto de pintar a parede, né? Sempre foi algo, uma tendência do seu trabalho, sempre ser algo assim, grandioso. Eu gosto. Mas eu faço as aquarelas também, né? Que aí é no papel, é pequeno, né? Porque eu não acho o papel grande. Não é porque eu quero, é porque eu não achei o papel do tamanho que eu quero. Você sempre pintou índio também, né? Eu acho que foi algo que veio da sua mãe. Eu gosto bastante. Da cultura, né? Nossos antepassados também, né? Algo que está muito ligado ao Pantanal, na nossa essência, é verdade. Mato Grosso, né? Então, acaba... Brasil, né? Assim... E eu acho lindo. É lindo. Eu acho lindo. Então, eu olho assim, eu falo, nossa, gente, que coisa mais linda. Eu preciso pintar isso aqui. É assim? O que eu acho bonito, eu tenho vontade de pintar. Então, assim, ontem mesmo, minha filha estava dançando balé, né? E eu tirando um monte de fotos, assim, a mãe do lado foi assim, tipo, nossa, que exagero, né? Céu, né? Que mãe Aí eu olhei assim para ela e falei assim, que eu quero pintar. Eu tô procurando. Entendi. Então, assim, eu acho os indígenas assim muito lindo, assim, a vida deles. E aí junta com com o Pantanal, Sim. então ali fica, eu acho bonito, né? Eu gosto da energia que eles passam, entra toda a parte de água, terra, de vida, né? Natureza, né? Com certeza. E aqui? Aí é floresça, eu tenho uns 1000 floresça. Eu tenho uns 1000 floresça. Lindo, lindo floresça, demais. além dos olhos, pra mim, tá desde o comecinho, assim. E você, Marcela, por onde você transita aí nesse cenário? Quando eu comecei lá na adolescência, eu transitava por tudo. Então, aí chegou uma época que eu descobri o couro nas artes, sobrou um pedaço de couro, minha mãe costurava. E ela fazia a roupa da Xuxa pra gente. Aí sobrou, passaram-se muitos anos na adolescência. Mamãe, esse pedaço de couro aqui, posso usar na pintura? Ela, pode. E aí eu fiz um olho de um tucano, assim, bem grande. Só o olho, assim, ficou bem abstrato, uma coisa ficou belíssima. E aí dali eu comecei a trabalhar com o couro legítimo, né? Então, assim, comecei a fazer experimentos e estou no couro até hoje, né? Então, ó, por exemplo, essa obra aqui, o boi, Fragmento Boi, ela é toda trabalhada com camadas de couro, né? Sim, e é o boi sobre o couro, né? Então, o couro vira arte, a arte vira, né? Então, o boi... Entendi. Então, tem todo um conceito de ciclo, né? Da arte, do couro. E tem aplicações, você trabalha com aplicações também, não só a pintura, né? Gente, muito lindo, eu adorei mesmo. E assim, eu também valorizo muito o que é nosso, né? A cultura indígena, né? Eu acho assim um privilégio nós aqui em Mato Grosso termos assim tantas etnias, né? É um conhecimento tão profundo, são experiências que a gente tem que valorizar mais. Então eu também uso os indígenas nos meus temas, a nossa fauna, a nossa flora, o Pantanal. Tenho aqui
Olha, eu recebi o meu, não consegui colocar essa coisa mais linda também. Esse assim, eu represento isso como um curicho do Pantanal. Então, assim, são os ciclos da água, o ciclo da vida, né? São os momentos em que a gente tem que perceber que a gente nem sempre está abundante, às vezes a gente está em seca. E isso é normal, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a um novo ciclo, né? Então, assim, a gente tem que se acolher nesses momentos, a gente tem que perceber o que a gente tem de bom e o que pode melhorar. Então, assim, eu vou tentando comunicar de várias formas, né? Aquilo que eu sinto. Entendi o que você sente. A arte é isso, né? Colocar pra fora sentimentos. Sente. Ai, adorei. Eu fico até amanhã aqui conversando, sabe? Mas como o convite já foi feito para vocês retornarem, eu sei que vocês têm um projeto aí no forno, né? Saindo, algo assim que eu tenho certeza que além de um sucesso, vai ser algo que de alguma forma vai impactar positivamente o mundo vindo de vocês. Amém. Então vocês vão voltar aqui para me contar isso. Vamos sim, vamos fazer. O convite já está feito. Thelminha, minha eterna Thelminha, minha amiga, te amo. Foi assim especial esse momento, um presente para mim ter vocês aqui. Marcela, da mesma forma, foi um né? Nosso presente. encontro ali na sala de aula eu fui mudando, sabe? De fila a fila até chegar perto dela. E ela no começo, gente, ela fala demais, Mas eu adoro, porque eu não falo muito, eu adoro amigas que falam. E ela quietinha, ela só me olhava e ria. E eu olho uma tagarela, sabe? E acabei ficando amiga de Thelma por ela. Foi o elo. Foi um elo. E isso veio fazer sentido, né? Dessa forma agora. Então, assim, foi um momento especial, foi espetacular. Sabe? Esse momento, espero vocês aqui novamente. Obrigada pelo convite, Uma adorei. alegria te ver aqui nesse programa, Sucesso. brilhando com tanto sucesso, Elga. Que Obrigada. orgulho de você, minha amiga. Obrigada. Mostro pra todo mundo, falo, olha gente, é minha amiga. Conhece Elga Figueiredo, é minha amiga. É verdade, né? Minha amiga de infância, tá? Eu também, e o orgulho é da mesma forma de vocês. Olha, obrigada mais uma vez a presença, Thelma, Marcela. O trabalho de vocês é espetacular. E até a próxima. Nós que Obrigada. agradecemos. Obrigada, Elga.